Olá, meu nome é Luiz Henrique, estou aqui no Summit patrocinado para a Cleartech e vamos ter uma conversa agora com a Silvana Almeida, que ela é gerente de pré-vendas da Cleartech. Está no setor de telecomunicações há 22 anos, é pós-graduada em gestão de projetos pelo IPT. Silvana, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo para a gente conversar um pouquinho individualmente aqui. O prazer é todo meu. Que legal. Silvana, me diga uma coisa. Você representa a área de vendas da Cleartech. Como é que a Cleartech você percebe que ela tem se posicionado como líder, nessa vanguarda do setor de telecomunicações? A Cleartech entende que a inovação, para ela ser prática e para ela ser aplicada, ela precisa ser direcionada para pessoas. Atrás de cada smartphone, atrás de cada tela, através de cada notebook, tem um usuário. E ele busca soluções, ele busca facilidades para o dia a dia, ele busca algo que resolva um problema. Então, inovação por inovação não gera resultado se eu não pensar na aplicação dela na resolução de um problema. Por isso que a Cleartech ela tem essa característica de vanguarda, de liderança de mercado, porque nós entendemos que a inovação ela serve pessoas. Tecnologia vem para facilitar o dia a dia, a vida do usuário, que está mexendo no celular, busca uma navegabilidade melhor, busca uma qualidade de conexão melhor, busca muitas vezes a facilidade de um processo, de um atendimento, e isso é a tecnologia servindo a tecnologia a favor do usuário. Quer dizer, então não é só inovação por inovação, como você falou, não é só soltar a inovação. Quer dizer, antes de soltar a inovação, tem que entender o cliente final e a necessidade dele. Isso, eu gosto muito do exemplo do metaverso, tá? Que o Mark Zuckerberg não me ouça na meta, mas quando foi lançado o metaverso, houve todo um burburinho do mercado, foi aquela explosão, todas as pessoas buscando entender o que era o metaverso e queriam trazer, porém ele não trouxe nenhuma aplicabilidade prática no dia a dia. Por mais que existissem muitos insights, muitas especulações, não conseguiu trazer uma aplicação que resolvesse o problema de quem estava do lado de cá. Então, para aquele momento específico, a tecnologia não resolveu o problema dos usuários e acabou não avançando. Então, hoje existem muitas pesquisas, a gente fala de coisas que às vezes parecem extremamente futuristas, né? Agora a gente está num momento de grande evolução da computação quântica e se imagina todas as possibilidades que isso traz no mercado, porém a tecnologia que funciona é aquela que é prática, que é básica. Ela vai resolver um problema, no final das contas, de quem realmente paga a conta. Aquele que ele consegue usar. Exatamente. E me diz uma coisa, essa transformação digital que você acompanhou e tem acompanhado nos últimos 22 anos que você atua no setor de telecom, qual é o impacto dela na forma com que as empresas de telecom vão inovar e atendem seus clientes? Olha, é muito interessante essa pergunta, porque a telecomunicações, a, quando eu entrei no mercado, ela falava em voz. E as grandes inovações eram voz. Quando eu entrei no mercado, a grande inovação era o telefone fixo, que ele era portável, então era possível você andar com o seu telefone fixo, né? E era a grande inovação do mercado porque você poderia atender o seu telefone fixo onde você estivesse, né? Embora já tivesse já o telefone móvel, mas não era uma tecnologia tão avançada. E hoje, a voz, a tendência da voz, como a gente conhece, né? Ela está dando lugar cada vez mais aos dados, tanto que a gente tem visto a desativação da telefonia fixa, né, a desativação da concessão, porque realmente hoje voz, né, já não é mais essa necessidade de mercado. E a telecomunicações ela vai avançando nessa questão. E quando a gente pensa em revolução digital, a gente pensa que tudo hoje passa pelo setor de telecomunicações. Então, por exemplo, quando você vai comprar um pão na padaria, que é o ato mais simples, né? Imagina quantas gerações não vão de manhã comprar pão na padaria. Isso existe há milênios, poderemos falar assim. Porém, hoje, até para você comprar o seu pão, passa pelo meio digital. Porque você pagou, provavelmente você pagou com o seu cartão ou com o seu celular. E quando você pagou, gerou uma transação financeira que foi direto no banco
banco para consultar o seu saldo, para poder liberar aquela transação. Também houve um registro em um sistema que foi provavelmente registrado em um servidor. Então, você vê que a transformação digital, ela já está na vida de todas as pessoas. A gente fala muito de transformação digital, mas a gente já está nessa era há algumas décadas, né? E agora a gente vive outras revoluções, como a revolução da própria inteligência artificial, como agora as outras revoluções que vêm na tendência disso, que é a geração de conteúdos, que agora a inteligência artificial aplicada nas rotinas diárias das pessoas. Então, estava vendo estivemos na Febraban na semana passada, a Febrabantech, e o presidente do Google estava falando que no Brasil, 64% das pessoas já utilizam inteligência artificial no seu dia a dia, né? Seja no chat GPT, fazendo uma consulta, pedindo para gerar conteúdos, né? Então, hoje a gente já está vivendo esse ambiente. Quando a gente traz isso para a telecom, a gente precisa lembrar que quem provê tudo isso é o setor de telecomunicações. Por trás de um servidor tem uma rede que transita todos esses dados. Você teve uma fala agora há pouco, foi interessante, né? A gente lembrar que o telefone celular também faz ligação, né? Porque é uma coisa que saiu esquecida ao longo do tempo, né? Ele também faz ligação. É, a Cleartech é líder, né? Está na vanguarda do setor, mas queria que você me falasse quais são as tecnologias emergentes que a Cleartech está usando hoje para se manter nessa posição. Já que a gente está falando de ligações, eu vou falar de um dos nossos projetos que são mais recentes, né? Então, ano passado, em 2024, a Cleartech começou a operar a origem verificada, que é o protocolo SteerShake, é o sistema de identificação de chamadas da Anatel, né? Não só de identificação, mas de autenticação de chamadas. Por mais que pareça um absurdo pensar que o celular recebe chamadas, hoje nós temos um grande problema na sociedade, que são as chamadas indesejadas. Todo mundo, pelo menos uma grande maioria, recebe muitas ligações que muitas vezes são desejadas, geradas por robocalls. E a Cleartech trouxe para o Brasil, obviamente, que junto com a parceria com a BR Telecom e também atendendo, né, a essa normatização da Anatel, ao protocolo SteerShake, que permite a validação das chamadas. Então, hoje, e já estamos num processo avançado de implementação, é possível você verificar se aquela chamada que você está recebendo, ela foi autenticada. O que isso significa? Que ela não é uma chamada fraudulenta. Então, foi originada de um número que foi validado pela prestadora de origem e pela prestadora de destino. Então, não tem risco de ser uma fraude, de ser alguém se passando pelo seu banco, de ser alguém tentando aplicar um golpe, né? E a evolução dessa tecnologia, que é a identificação de chamada, né, que é algo que já está sendo implementado pelas prestadoras, é possibilitar que a própria chamada já traga essa identificação. Então, hoje existem vários aplicativos de identificação de chamada, que alguns são confiáveis, outros não são confiáveis, mas agora não vai ser necessário um aplicativo ou você ter o número, né, na sua agenda para você saber quem está te ligando. Então, essa é uma tecnologia que a Cleartech está trazendo para o Brasil. Então, só para você ter uma ideia, somente 4 países no mundo inteiro que têm essa tecnologia, né? Estados Unidos, Canadá, França e agora no Brasil. E a gente tem muito orgulho de falar que a implementação no Brasil ela é a melhor dos 4, né? Na questão de plataforma, de centralização, até porque o ecossistema de telecomunicações do Brasil permite isso, né? E que também já está sendo replicada para outros países. Agora, essa tecnologia toda, esse avanço todo, essa inovação toda, por trás disso tudo tem pessoas. Como é que você, dentro da Cleartech, ou como é que a Cleartech garante a equipe estar atualizada nessa evolução toda? Algo que me faz amar trabalhar na Cleartech, falando muito pessoalmente agora, é porque nós temos muito apreço por 2 coisas. Uma é tecnologia e a outra são pessoas. Então, desde das áreas de operação, de desenvolvimento, as áreas comerciais, né?
todos lá somos muito aficionados pelas evoluções tecnológicas. E isso é muito fomentado dentro da Cleartech, a questão da atualização. Hoje nós temos um lab de inovações que traz tecnologias de ponta. Então, nós já trabalhamos com inteligência artificial já faz tempo, né, em questão de reconhecimento de chamadas. Inclusive, uma das soluções que nós estamos desenvolvendo é a validação de posts, né? Então, nós temos uma aplicação que ela faz, através da leitura das imagens do Google Maps, a análise da utilização dos posts, verifica se está padronizado, quantos cabos que estão sendo utilizados por telecom, quantos cabos estão sendo utilizados pelas distribuidoras de energia. Então, tudo isso é uma tecnologia que a gente já fomenta e já utiliza há anos. E isso é muito bem trabalhado dentro da Cleartech. Porém, como eu falei, né, tecnologia aplicada à pessoa, sempre pensando no quê? Como que uma tecnologia de inteligência artificial pode servir à sociedade? Fazendo uma validação dos postes, porque a gente sabe que é algo que é um tema crítico, né? Quem acompanha o mercado de telecom sabe todas as amplas discussões que tem sobre isso. E tenho certeza que a maioria que está assistindo, né, já viu um poste despadronizado, por exemplo. Então, é um problema social que a tecnologia pode ajudar a resolver. Então, esse é o sentimento que ele é gerado dentro da Cleartech. Agora, Silvana, eu queria pedir para você se tem alguma recomendação que você possa deixar para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah, sim. É, A recomendação é justamente seguindo nessa linha, tá? Tecnologia serve a pessoas. Quando nós entendemos isso, nós subimos o nível de excelência da prestação do nosso serviço, porque tem sempre uma preocupação de ter retorno financeiro, de atingimento de metas, porém, quando o nosso serviço pensa em resolver problemas e facilitar a vida do usuário final, toda essa questão da cadeia financeira e econômica acaba sendo uma consequência. E revolução tecnológica somente por tecnologia acaba não servindo tanto à sociedade quanto revolução tecnológica aplicada a pessoas. Silvana, foi excelente o papo. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui durante o Summit, né, patrocinado pela Cleartech. E foi um excelente papo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais.